Olá e bem-vindos a mais uma edição do London Direct. Eu esperei bastante, mas agora é hora de falar sobre as eleições gerais do Reino Unido. Ainda não há um consenso sobre quem vai ganhar e quem poderia acabar na Torre de Londres, que você pode ver ao fundo. Eu conversei com David Starkey, da Cambridge Mercantile, sobre o cenário político. Mas primeiro discutimos a reunião do Banco da Inglaterra. David, vamos começar falando sobre a reunião do Banco da Inglaterra. Ela não deve trazer muitas novidades. É verdade. Mas você acha que haverá algum aspecto interessante em relação à situação da inflação no Reino Unido? Os anúncios de política do Banco da Inglaterra não têm trazido nenhuma novidade. A parte interessante vem depois, quando eles divulgam as atas e também as estatísticas dos votos. Nós esperamos que os votos continuem unânimes em relação a manter as taxas inalteradas por enquanto. No entanto, vamos ficar aguardando as atas para ver se há menções sobre crescentes pressões inflacionárias. A inflação está lenta no momento, mas é esperado que ela se recupere no final de 2015 ou início de 2016, que é quando os mercados esperam que o Banco da Inglaterra comece a aumentar as taxas. Essa ideia sobre a inflação é interessante, porque mesmo dentro do Comitê de Política Monetária, parece haver uma divisão, porque acho que foi o Martin Weil que disse que, potencialmente, a próxima medida poderia ser um corte porque a inflação vai continuar fraca por um bom tempo. Outros dizem que não há necessidade de uma reação impulsiva. Qual é a sua opinião? Certamente existe alguma inclinação para o corte. Alguns membros do Banco da Inglaterra, o economista-chefe, sugeriu que poderia haver espaço para um corte se a inflação continuar a ficar negativa. Mas Carney já sugeriu abertamente e publicamente que a próxima medida será um aumento nas taxas. A verdade é que cortar as taxas provavelmente seria positivo. É uma discussão de grupo, o que significa que o Banco da Inglaterra vai analisar de perto a situação. A maioria dos membros ainda está mais inclinada para um aumento. Uma opinião a favor da queda não é o suficiente para sugerir um corte no curto prazo. Vamos agora falar sobre o fato mais importante do momento, que é a eleição, que acontecerá em apenas algumas semanas. Não estamos nem perto de saber quem vai ganhar, como serão as coalizões, se teremos uma coalizão, qual seria a pior situação possível. Os partidos têm ideias políticas muito semelhantes, ideias econômicas bem parecidas. Quem quer que ganhe as eleições terá que lidar com as divergências? Em relação à Libra, os maiores fatores de risco serão a soberania da Escócia e o possível plebiscito sobre a União Europeia. Então, mais poder para o SNP, ou para o UKIP, ou uma forte maioria conservadora. Todos eles sugeriram alguma mudança para o cenário político em relação à soberania. Esses são os maiores fatores de risco para a Libra. É isso que vamos observar de perto. No entanto, de maneira geral, as expectativas são de que deveremos ter algum tipo de governo de minorias, fortemente diluído. E isso vai ser uma barreira para os pontos políticos mais extremos. Grosso modo, um governo do Partido Trabalhista seria pior para a economia do Reino Unido que um governo conservador. Mas nesse caso, se os conservadores quiserem seguir em frente com o plebiscito sobre a União Europeia, certamente esse será o maior risco entre todos os partidos. Certamente, ainda há fortes preocupações com um plebiscito sobre a União Europeia. No entanto, em termos de um governo de minorias, tanto do Partido Trabalhista quanto do Conservador, há o pensamento de que talvez seja melhor continuar com o mal conhecido. E foram as políticas do governo conservador nos últimos anos que ajudaram o Reino Unido a sair da recessão e voltar a uma posição de crescimento econômico. Os mercados estão sensíveis ao fato de que é melhor que não haja mudanças. É claro que existe a preocupação com o plebiscito, mas mesmo Cameron já sugeriu que se o plebiscito acontecer, não será antes de 2017. Então esse é um problema para mais tarde. Vamos falar sobre a Libra, que está em uma posição interessante. Se você comparar a situação econômica com a da zona euro e também com a dos Estados Unidos, parece que o crescimento americano está esfriando. Em tese, a Libra deveria estar em uma posição de força. Mas como você espera que a Libra reaja às eleições? A eleição é um território desconhecido, um grande ponto de interrogação. Então, a Libra será deixada de lado até as eleições. Vamos ter que aguardar os resultados da eleição e mais algum tempo até os mercados decidirem qual será o futuro da Libra. Nós achamos que a Libra vai ficar na defensiva no próximo mês, cautelosamente se aproximando do período pós-eleições.
Em relação aos Estados Unidos, a grande questão é o aumento das taxas de juros. Se o FONC aumentar as taxas antes do Banco da Inglaterra, aí o dólar terá desempenho superior em relação à Europa. Depois que a eleição passar, a Libra deve ter melhor desempenho que o euro. Obrigado ao David por suas opiniões sobre esses eventos. Eu vou continuar a monitorar de perto os acontecimentos até as eleições de maio. Até mais!